Ninguém gosta de ter que lidar com a lei sendo aplicada, o que pode acontecer com você e com qualquer um uma hora ou outra. Não importa se você violou ou não alguma lei. Nesse vídeo falaremos sobre truques que os policiais utilizam para aumentar as chances de jogar alguma culpa para cima de você, assim como alguns truques que você pode usar para evitar problemas com a lei. Número 10. Pedidos não são ordens. Ao contrário do que as pessoas costumam pensar, pedidos de um policial não são o mesmo que ordens. Por exemplo, você não precisa abaixar totalmente a janela, a menos que seja especificamente instruído a fazer isso. Você também pode filmar os policiais enquanto eles estão em serviço, o que serve para evitar qualquer tipo de abuso de poder, pois eles vão saber que você tem uma prova em mãos. Você também não precisa abrir a sua casa para uma busca, a menos que o policial tenha um mandado. E você sempre tem o direito de perguntar: estou sendo detido ou posso ir embora? Número 9. Policiais procuram informações casualmente. Imagina que você acabou de ser parado, o policial pediu seus documentos e você entregou tudo para ele. Pode ter certeza que tudo que acontecer depois disso faz parte de uma procura por informações mascaradas da conversa casual, para que você siga com a guarda baixada. Qualquer coisa que você disser poderá servir para te incriminar e acabar sendo usado contra você no tribunal, mesmo que pareça uma conversa normal. Você deve responder aos policiais apenas o que eles perguntam, com o menor número de informação possível. Isso não significa que você tenha que ser rude, apenas que você deve responder somente as perguntas que tenham relação direta com o motivo de você ter sido parado. Você não precisa responder a pergunta sobre mais nada. Se parecer que eles estão tentando levar você a falar sobre outro assunto, tente perguntar educadamente qual o ponto daquelas perguntas. Número 8. Policiais podem mentir para você legalmente. Imagine que um policial te disse que tem suas impressões digitais ou seu DNA e que isso implica ou mesmo prova que você foi o responsável por um crime em questão. Você não deve necessariamente acreditar neles. Legalmente, os policiais podem mentir diretamente para você. Os laboratórios criminais costumam ter uma grande fila de trabalhos, então se você foi preso por um crime cometido recentemente, é improvável que a polícia tenha quaisquer impressões digitais ou DNA da cena no momento do seu interrogatório. Um tribunal dos Estados Unidos descreveu a prática da polícia de mentir sobre a posse de evidências de DNA da seguinte maneira: uma prática lamentável, mas frequente, de aplicação da lei e que não é inconstitucional. O caso do Povo versus Jones, em 1998, é um exemplo disso, e é constitucional, contanto que não leve a uma falsa confissão. Número 7. Policiais podem fazer testes falsos. A polícia pode não apenas mentir legalmente para você, mas também pode usar testes falsos para tentar te enganar. No caso do Povo versus Mays, em 2009, os policiais conectaram o suspeito a um falso detector de mentiras, que, é claro, eles disseram que era real. Então fizeram suas perguntas e depois mostraram ao suspeito um falso gráfico de sua falsa máquina, que, segundo eles, provava que o suspeito tinha mentido nas suas respostas. O suspeito então admitiu ter estado na cena do crime e o tribunal decidiu que se tratava de uma confissão voluntária e constitucional. Em um caso semelhante, os detetives lavaram a mão de um suspeito e em seguida aplicaram um kit usado para fazer testes de cocaína, o qual mudava de cor para indicar sua presença. Quando a substância mudou de cor, eles disseram ao suspeito que isso significava que ele tinha disparado uma arma de fogo. Número 6. A polícia confisca coisas para se financiar. O confisco civil é um processo pelo qual a polícia pode levar dinheiro, carros e até casas que suspeite estarem envolvidos em atividades criminosas. Ao contrário do confisco criminal, o dono da propriedade não precisa nem mesmo ser condenado ou acusado de um crime para perder a sua propriedade. Caso isso lhe aconteça, você deve conseguir um advogado para provar que sua propriedade não estava envolvida em nenhuma atividade criminosa. Caso contrário, a polícia pode simplesmente ficar com tudo. Parece bastante claro que o próprio sistema como estimula o confisco civil. Afinal, quem não gosta de dinheiro? Nesses casos, é comum que os promotores digam que seu caso não é complicado o suficiente para justificar a contratação de um advogado. Mas é bom você ficar bem esperto com isso, a menos que queira que sua propriedade se torne parte do orçamento da polícia no próximo ano. Número 5. Jeitos de se esconder da polícia. Este vídeo contém o que é provavelmente o truque mais importante e útil de toda essa lista, portanto assista com atenção para não perder nenhum detalhe. Como você pode ver, basta carregar um pedaço relativamente pequeno de duto de ar com você o tempo todo. Você pode usá-lo como um disfarce rápido caso se veja sendo perseguido pela polícia a pé. Se você estiver em uma área industrial, melhor ainda. E uma vez que você coloque seu disfarce, se tornará virtualmente invisível para a polícia. Os comentaristas do vídeo, talvez criminosos profissionais, descreveram essa tática como impressionante e furtiva e chamaram seu criador de gênio. Antes que você venha reclamar que eu estou ajudando criminosos, relaxa, a maioria deles não é esperto o suficiente para usar uma tática dessas. Número 4.
queixas contra policiais podem ser destruídas. Infelizmente, dentro da força policial, desenvolveu-se uma cultura de proteger os seus, mesmo que isso entre em conflito com a proteção do público. Alguns hackers obtiveram acesso ao maior site do sindicato da polícia em 2016 e descobriram algumas informações bastante perturbadoras. Em alguns lugares, existem garantias que asseguram que as queixas feitas contra os oficiais pelo público sejam mantidas em segredo para que não afetem a carreira ou a reputação do policial. Em outros casos, as reclamações são simplesmente destruídas. Quando The Guardian fez uma análise dos documentos da polícia, eles descobriram que 1/3 deles continha uma cláusula que permitia a destruição de registros de queixas civis, investigações departamentais ou ações disciplinares após um período de tempo negociado. 1/3 dos documentos também impedia o acesso das pessoas ao registro de reclamações anteriores. Todas essas regras servem para que seja o mais difícil possível que policiais sejam realmente punidos por algo, o que significa que mesmo que o policial receba diversas reclamações durante sua carreira, nada deve acontecer com ele. Número 3. Mantenha-se calmo. Neil Franklin, um veterano da polícia de Baltimore que atua há 33 anos na cidade, escreveu um artigo sobre suas experiências abordando civis e afirma que todos os cidadãos devem entender como proteger seus direitos constitucionais e tomar decisões inteligentes ao lidar com a polícia. Ele disse que muitas informações sobre como lidar com a polícia permanecem até hoje um mistério para as pessoas em geral, embora elas sejam mais necessárias do que nunca. Seu conselho número 1 para lidar com a polícia de maneira positiva é simplesmente permanecer o mais calmo possível. Transparecer nervosismo faz com que seja mais provável que a situação tenha um desfecho ruim. Da mesma forma, ele afirmou que nunca é uma boa ideia tocar em um policial, mesmo que seja de forma amigável ou como uma piada. Mas, se você é um pouco maluco e quer irritar um policial que acabou de te parar por dirigir alcoolizado quando você não consumiu álcool, por que não manter uma cerveja reserva no porta-luvas e abrir com seu cinto de segurança desse jeito? Tá, é só uma piada, é melhor você não fazer isso. Mas é muito curioso pensar que o cinto de segurança é também um abridor de garrafas. Número 2. Braçadeiras que funcionam como correntes de neve. Essa aqui vai para quem mora fora do Brasil, em países onde o frio é acompanhado por neve e muita dificuldade para dirigir. E nesses países, se tem algo comum de acontecer, é ser parado pela polícia por não estar dirigindo nas condições ideais. E aí, meu amigo, provavelmente seu carro será levado. Você pode inclusive receber uma multa por não contar com algum acessório de neve. Independentemente do que é legal ou não, dirigir na neve pode ser muito perigoso e ninguém gosta de se envolver em acidentes de carro, mesmo se você não estiver preocupado com a polícia. Recentemente, em Truckee, Califórnia, os policiais pararam um carro que presumiram não estar equipado com equipamentos de neve adequados, já que não tinham visto nenhuma corrente nos pneus. Para sua surpresa, o que o motorista tinha eram braçadeiras amarradas em todos os pneus. Embora eles tenham achado inicialmente que isso era ridículo, a verdade é que se tratava de um produto legítimo, chamado Zip Grip Go. Os famosos enforca-gatos são projetados para substituir as correntes de neve e custam cerca de 1/10 delas. Certifique-se de verificar as leis locais para ver se essa alternativa mais barata é permitida onde você está. Número 1. Obedeça a lei. No final das contas, a melhor maneira de evitar problemas com a lei é simplesmente não cometer nenhum crime. Então, tudo deve ficar bem, certo? Bem, talvez não. Você provavelmente já ouviu rumores de que o fim do mês é o momento mais perigoso para dirigir, porque os policiais têm cotas de multas que precisam preencher e estão procurando por qualquer tipo de desculpa para multar carros antes do prazo final. Oficialmente, esse tipo de cota é ilegal e não existe. Extraoficialmente, porém, existem inúmeras confissões de oficiais que sofreram pressão dentro dos departamentos para atingir um determinado nível de desempenho. É uma maneira de dar ao público e às pessoas responsáveis uma estatística tangível sobre como as ruas estão sendo cuidadas por eles. E sejamos honestos, multas significam dinheiro, e sempre que dinheiro está envolvido em alguma coisa, pode ter certeza que pessoas maliciosas estarão aprontando algo. Conhecer seus direitos nas suas relações com a polícia e a lei é uma parte importante do que significa viver em um país livre. Também vale a pena notar que não cometer crimes é uma parte importante de ser uma pessoa livre e não acabar na prisão. Mais importante ainda, nunca saia de casa sem um pedaço de duto de ar suficiente para você se esconder da polícia. Conta pra gente nos comentários o que você achou dessas dicas. E obrigado por assistir!